Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport e Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Esporte Comedy na área, começando nesse dia 15, já no finalzinho, para dia 16 de novembro de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho, comenta, compartilha e vamos juntos. Vamos falar da seleção brasileira que hoje vai enfrentar, já praticamente hoje, enfrenta a seleção da Colômbia pelas eliminatórias. Vamos ver o que vai acontecer. Será que quem vai ser titular? O Endrick ou o Gabriel Jesus? Quem vocês gostariam? Eu não gostaria nem que o Gabriel Jesus tivesse. Mas, opção do técnico, né? Do Fernando Diniz, né? Tanto jogador bom, você convocar o Gabriel Jesus é brincadeira. Mas qual vai ser o placar desse jogo? Qual a perspectiva dessa partida, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com o Paulo Maluf, doutor Paulo Maluf, vai falar sobre a seleção brasileira e o que ele acha do Brasil atualmente, da seleção brasileira. Para mim, o Brasil ganha 2-0, mas não vem achar que vai ser aquela goleada, aquela vitória. E o Endrick, para mim, não sei, vocês comentam aí, o Endrick teria que ser titular da seleção brasileira, porque esse moleque é o resgate do futuro. Não só ele, tem que renovar outras posições também. Mas isso eu já falei em outros vídeos. Às vezes eu não sei qual o critério que o técnico da seleção acredita que é o mais necessário. Manter uma seleção velha e pesada em campo, com jogadores que já foram em Copas do Mundo e não deram certo, ou ter uma outra geração, ter uma renovação, ter trazer gente nova. Não adianta ficar com os mesmos. Os exemplos estão aí no futebol brasileiro. Corinthians mal, outras equipes, o Santos. Então, assim, seleção é momento. Marcos Leonardo, por que não está aí? Tinha que estar junto do Hendrick. Eu acho que esse é o ataque da seleção para muitos anos. Hendrick, Vitor Roque e Marcos Leonardo. Uma pena que o Vitor Roque machucou, porque ele é demais. E o Vinícius Júnior jogar futebol, o seu Rodrigo jogar futebol. Então, assim, temos que resgatar isso. Ter jogadores que realmente tenham o orgulho de vestir a camisa amarela, como teve o Ronaldo, como teve o Rivaldo, como tinha Roberto Carlos, como tinha Cafu. Os mais novos, isso tem que surtir efeito. Se ser convocado para a seleção não pode ser obrigação, não pode representar contrato para Nike, para você ser vendido para um clube do exterior, para empresário lucrar com isso. Tem que voltar a ser a seleção brasileira que joga com França, com Itália, com Alemanha, Brasil, ser respeitado no mundo todo. Não essa situação que a gente vê a seleção hoje em dia, uma seleção que a gente assiste por ser brasileiro e não por gostar de ver, por ser uma seleção que nos representa, porque não é a seleção que está hoje lá, é a seleção da CBF, é a seleção que representa os empresários, os interesses de uma futura venda para um Chelsea, para um Real Madrid. Vocês têm que ver, se a seleção brasileira tiver uma revolução, uma mudança e for bem ganhar uma Copa do Mundo, aí sim vocês vão ver o quanto que vai ser, quanto que vocês vão lucrar. O Brasil todo vai lucrar, porque a nossa seleção vai passar a ser respeitada. Os amantes do futebol têm que entender isso. O futebol tem que parar de ser balcão de negócio e voltar a ser aquilo que era antes. O Brasil jogando, ganhando, encantando quando você tinha Ronaldo, quando você tinha Ronaldinho Gaúcho, você tinha Roberto Carlos. Será que isso tudo acabou? Não vamos resgatar mais isso? Hein? Essa é a pergunta que fica, que eu gostaria de vocês, o presidente da CBF, me respondesse. Não adianta trazer o Carlo Ancelotti. Se for para trazer o Carlo Ancelotti, tem que deixar ele reformular tudo. Tem nada de contrato com o Nike. Inclusive, vocês têm que rasgar esse contrato, porque a Nike, ela quer que a França ganhe, parece. Por isso que tá desse jeito, convocando esses caras ruins. Gabriel Jesus, Casemiro, Marquinhos, Alisson, Danilo. Esses caras já deu. Eles já foram convocados para a seleção brasileira, já deu. Convoca lá para a França então, para a Inglaterra, para outra seleção esses caras. Vê se esses caras estariam nessas seleções. Não estariam. Então, a CBF
não pode aceitar contrato com Nike para ter uns caras tão ruins que o Brasil vai disputar uma Copa do Mundo e passar vergonha. Seleção brasileira é os melhores. É o que o povo quer, não é o que a Nike quer. Contrato, vale tanto. Não me interessa. Eu quero ver a seleção brasileira ganhar e ganhar a Copa do Mundo. Resgatar isso aí. Não adianta surgir um jogador como o Endrick, que foi pro Real Madrid, que jogou no Palmeiras, é do Palmeiras por enquanto, e você dizer que tem que convocar o Gabriel Jesus, que é jogador de clube, que é jogador que joga em clube, que não rende na seleção brasileira. Eu não renderia, eu não aceitaria, se eu sou treinador da seleção brasileira, contrato com o Nike. O presidente da CBF poderia me demitir, mas eu convocaria os que eu quero, os melhores. O momento. Qual que é o momento da Argentina? Por que a Argentina convoca os jogadores que estão rendendo? Porque a Argentina, apesar de não convocar o Cano, ela tem uma base sólida. A Argentina não vai pensar em contrato com o Nike. Por isso que o Brasil não ganha a Copa do Mundo. Porque convoca Gabriel Jesus da vida, convoca Danilo, convoca Alisson. Não tem renovação. Nós não temos jogadores aqui. Não é possível que não tem. Não é possível. Apesar do Botafogo não estar bem no campeonato, o Botafogo derrapou, tem bons jogadores no Botafogo. Tem no Palmeiras, tem no Santos, tem o Dinés, aquele Wallace que jogou no Grêmio, joga muito. Você tem o João Paulo, goleiro do Santos, que eu não sei porque não é convocado. Você já teve injustiça lá atrás com o Fábio, que foi campeão da Libertadores com o Fluminense e jogou muito e está jogando muito no gol do Fluminense. E por aí vai. E aí, qual o critério que é utilizado nas convocações? A gente pode falar isso para frente. Qual o critério? Não tem critério nenhum. Porque você vê só jogadores do futebol europeu sendo convocados, jogadores que não mereciam nem estar lá. Eu acho que isso é uma tremenda sacanagem por parte de quem comanda a CBF e aceita e acata tudo isso. Mas vamos falar da seleção amanhã, que a gente tem que assistir a seleção da CBF jogar, não é a seleção do povo. Conversar com o Casagrande. Casagrande, boa noite. Que resultado amanhã, Brasil e Colômbia? Qual é o seu resultado e o que esperar dessa seleção? Depois a derrota para a seleção do Uruguai, o Brasil enfrenta a Colômbia e depois a Argentina. Boa noite. Boa noite, né? O que se espera da seleção brasileira é que a seleção realmente vença e convença. Eu acho que vai ser difícil o Brasil com esse futebol ridículo, com os jogadores com falta de vontade de jogar bem. Agora, tem que esperar que a seleção realmente faça por merecer, que a seleção jogue, volte a envolver o adversário. Jogou muito mal contra o Uruguai. Então, assim, realmente o que se espera da seleção brasileira é que os jogadores tenham um pouco mais de vontade e que entre com vontade, com tesão de ganhar o jogo. E não façam a palhaçada que fizeram contra o Uruguai. É isso aí, eu também acho. Doutor Paulo Maluf, o que o senhor acha da seleção brasileira? O Casagrande diz que espera à vontade. O senhor acha que o Brasil ganha da seleção da Colômbia? Boa noite. Boa noite a todos. A seleção brasileira tem que vencer para poder se classificar para a próxima Copa do Mundo. Jogadores de hoje têm que esquecer um pouco TikTok, um pouco Instagram, para poder voltar a ser respeitado, principalmente porque a gente perdeu a credibilidade. Ninguém respeita mais a seleção brasileira. No meu tempo, era a polícia na rua, a rota, o bandido tinha medo, e a seleção brasileira impunha respeito contra os adversários. Hoje virou bagunça. Precisamos resgatar a CBF, não a seleção do Rio de Janeiro, mas sim a seleção do povo. O povo precisa ter a seleção de volta. Tá certo, eu também concordo e acho que tem que resgatar jogador e seleção. O momento, tá jogando bem, tem que ser convocado. Não é por interesse de empresário. O empresário não tem que mandar nada. O empresário tem que mandar nos negócios deles. O empresário tem que achar, parar de querer achar que o jogador dele tem que ser convocado porque está na Europa, para poder ser vendido para eles lucrarem.
Isso aí tem que parar, essa máfia. Isso aí é uma vergonha por quem dirige a CBF aceitar isso. E, ô Casagrande, qual é o placar do jogo para Brasil e Colômbia amanhã? 2-0. Acho que o Brasil ganha. Vou junto com você. Acho que o Rodrigo e o nosso garoto lá, o Endrick, vai fazer gol amanhã. Muito confiante no Endrick. É um grande jogador. Acho que vai representar essa seleção brasileira, que ainda precisa mudanças em outras posições. Mas eu acredito muito no Endrick. Acho que ele faz o gol amanhã junto com o Rodrigo. E o senhor, Dr. Paulo Maluf, o que o senhor acha? Qual o placar de Brasil e Colômbia amanhã? O senhor vai cravar que o Endrick amanhã guarda ou não? Esse menino é bom de bola. Amanhã vai ser 3-1 pro Brasil. 2 gols do Endrick e um do nosso querido Rodrigo. Acho que o Rodrigo faz um gol, mas a seleção brasileira precisa tomar cuidado, principalmente porque a seleção colombiana é uma seleção forte, tem jogadores bons, principalmente o James Rodrigues, que joga no São Paulo. Tem que tomar cuidado, principalmente com bola parada. Tem que tentar jogar futebol, envolver o adversário, fazer gols e não se fechar em campo. É isso que se espera da seleção brasileira. Também acho isso. E gostaria, seu Fernando Diniz, que o Rafael Veiga jogasse. Gostaria. Acho que é hora de colocar esse jogador. Por que você convoca ele? Por que você não dá uma chance para ele jogar? Por que você não dá uma chance para o seu Endrick já jogar? O Endrick é diferenciado. É melhor do que todos os atacantes que estão na seleção brasileira. O Brasil não precisa de Neymar. Chega de dependência de Neymar, rapaz. Coloca o Vinícius Júnior de cá, o Rodrigo de cá e o Endrick centralizado. Essa seria a minha formação. O Dr. Paulo Maluf, o senhor acredita que o Endrick vai resolver a função de matador da seleção brasileira? Estamos bem servido com esse moleque? Estamos bem servido com o Endrick, mas gostaria de ver Marcos Leonardo e ver outros jogadores nessa seleção brasileira. Fernando Diniz, para de querer convocar sempre os mesmos. Seleção brasileira precisa de mudança para poder voltar a ganhar a Copa do Mundo. Com certeza. Casagrande, você acha que o Endrick pode resolver o problema dos gols do Brasil? Eu sou fã do Endrick, já disse e repito. Para mim, o melhor jogador junto do Vitor Roque e do Marcos Leonardo. A seleção brasileira tem uma geração fantástica e realmente tem outras posições, né? Você pode ver que pro gol a gente tem o João Paulo, goleiro do Santos, que não é convocado. Aí você tem lá na lateral direito o Kelvin, bom jogador do Atlético Paranaense. Você tem o Abner, lateral esquerdo, que está no Betis, que jogava no Atlético Paranaense. Aí você tem o Beraldo para a zaga do São Paulo. Você tem também outro jogador que é interessante, que está há muito tempo no Zenit, agora o Robert Renan, que é bom jogador. Você tem o Diego Carlos, que está no Sevilha. Aí você tem o meio de campo com o Wallace da Udinese. Você tem o Danilo, que era do Palmeiras. Você tem também outros jogadores para meia ali da seleção brasileira, o Claudinho do Zenit. Você tem também o Maurício do Internacional. E para o ataque você tem Vitor Roque, você tem o Endrick, você tem também o jogador, o Arthur Cabral, que está fazendo gols no Benfica. Então, assim, é uma geração fantástica, né? Agora, o Fernando Diniz tem que observar e parar realmente de pensar em convocar sempre os mesmos. Seleção é mudança. Se o Brasil não tiver reformulação, dificilmente o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. Vai passar vergonha outra vez, como sempre, né? Então, assim, chega de passar vergonha. Se for para passar vergonha, não disputa a Copa do Mundo. Eu acho que realmente dá a vaga para outro país, porque a gente precisa resgatar a seleção brasileira. O que é a Copa do Mundo? O que é o prazer do jogador vestir a camisa amarela? Eu concordo, assino em gênero, número e grau. E jogadores, tem que jogar com raça. Para de dancinha de TikTok. Não sou contra vocês dançar, mas também acho que é errado vocês focar só em dancinha. Vocês têm que focar em jogar. Siga o exemplo do Messi e do Cristiano Ronaldo. Que idade, rapaz. É o futebol.
Idade não é a idade que faz o futebol, é vontade. E, gente, deixa um like aí e tamo junto. E boa quarta-feira, chegando no fim. E boa quinta-feira. Vamos falar um pouquinho del espanhol. Que Deus abençoe a cada um de ti. Deixa um like, comenta e compartilha. Tá bom? Um abraço, gente.